acharam? Veja algumas pessoas ainda folheando a Bíblia. João 14, 27 diz assim, a palavra do nosso Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos ler todos juntos, irmãos? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus e eterno Pai, estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, diante do Teu chamamento. E eu quero, Senhor, te pedir que essa igreja amada, essa noite, receba uma porção do Teu Evangelho. Receba a porção da Tua paz, ó Pai. E que saia daqui com um espírito animado, Senhor Deus, revigorado diante do Senhor e diante da Tua palavra. Que o Senhor seja conosco essa noite, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Queridos irmãos, eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade, se é que alguém não está aqui, não é essa pessoa, de se relacionar com alguém, né, que demonstra viver uma vida insegura, demonstra viver uma vida triste, uma vida abatida, apática. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas no ano de 2025 que vivem uma vida assim ainda, pois ao encontrá-las este ano, eu vi que não houve mudanças. Então, são pessoas, irmãos, que deixam transparecer em seu olhar o medo de não ter paz ao dormir, o medo das coisas não darem certo, o medo de aquilo que ele tanto espera que aconteça, não acontecer. Isso tem sido muito mais comum do que parece, irmãos, porque a nossa sociedade ela está doente. A forma como as pessoas se relacionam umas com as outras, as músicas que elas ouvem, o conteúdo, o teor, isso demonstra claramente esse adoecimento. A quantidade, irmãos, de pessoas que precisam urgentemente fazer terapia cresceu grandemente nos últimos anos. As que já fazem, imagine as que precisam fazer, que não buscam tratamento. Muitos irmãos vivem sem paz por acharem que estão sendo perseguidos no seu trabalho, na sua vida diária. Esses têm mania de perseguição. Eles acham que sempre há alguém, circunstâncias, que estão fazendo mal contra eles. É um achar que sempre estão sendo, de fato, prejudicados em suas vidas. Você conhece alguém assim? E essas pessoas não conseguem relaxar, não conseguem botar a cabeça no travesseiro e dormir. Já outros vivem, irmãos, sem paz por medo de perder. Medo de perder a esposa, o marido, os filhos, as filhas. Por medo de perder o emprego. Por medo de não conseguir aquele curso, aquele concurso público, por medo do seu empreendimento não dar certo. Então essas pessoas vivem atemorizadas. E tem muitos, irmãos, que estão por aí, que vivem com medo de perder a salvação. Isso é terrível, irmãos. É uma coisa que, se pararmos para analisar, isso influencia diretamente no caminhar diário dessas pessoas. Isso não tem nada a ver, irmãos, com recursos materiais, no fundo, porque tudo bem que é perturbador você não ter o dinheiro para pagar suas contas no final do mês, mas isso não é o final do mundo. Isso não é o fim do mundo para você, não é o fim da linha. No máximo você vai pagar juros aqui e ali, mas isso não é o fim da linha. Mas o que Cristo está nos ensinando aqui, irmãos, nesse texto, um texto emblemático, conhecidíssimo de a gente,
é que a paz ela não está ligada às circunstâncias da nossa vida. A paz, ela é um estado estável de espírito, irmãos, independente da forma na qual você esteja vivendo. E todas as pessoas, portanto, que não têm Cristo, elas não têm paz. Pelo menos não a verdadeira paz, como o próprio texto apresentado aqui nos diz. Elas têm outro tipo de paz, que também é contrastada com a paz de Cristo no texto. Se você observar bem o versículo 27, olhe de novo comigo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Perceba, irmãos, existe uma outra paz que Jesus cita. É a paz que o mundo oferece. Então, essa paz que existe é a paz que procede de Deus e a paz que procede do mundo. E você pode se perguntar, tá, Diego, mas que paz é essa que procede do mundo? Mas antes disso, eu quero que você reflita na paz que procede de Deus. Porque qual é a natureza da paz que procede de Deus? Se não, irmãos, vamos olhar para o contexto. O capítulo 14, ele inicia-se após um momento no qual Jesus deixa claro que ele precisa ir para a cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, pelos pecados do seu povo, ressuscitar no terceiro dia. E alguns discípulos, diante disso, tentam impedi-lo. Como eles estão perdendo um grande mestre, um grande querido, um rabi, então é normal que eles se atemorizem, que eles não queiram que Cristo, não, fique aqui com a gente. Isso é normal. Então, após isso, o capítulo 14 começa com um sermão que é chamado de Sermão Consolador de Cristo. No verso 1 do capítulo 14, você pode olhar na sua Bíblia, vai dizer: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então Cristo começa a reanimar aquele povo com as suas promessas. E basicamente esta é a paz. A esperança de que a nossa vida não se resume no aqui e agora. Irmãos, isso traz uma segurança enorme ao nosso coração. Se você compreender isso, pode vir a avalanche que vier na sua vida, meu irmão, minha irmã, você vai levantar quantas vezes preciso for. Porque você sabe que aquilo que pode ferir o corpo, jamais poderá ferir a tua alma. Porque você está em Cristo. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. A paz de vocês depende de que eu vá perder a minha. É isso que Cristo está dizendo. Pois a paz, meus irmãos, é comunhão com Deus. É uma paz que Cristo sempre a teve. Cristo sempre teve comunhão com o Pai desde a eternidade. Ele sempre viveu em comunhão. Só existiu, com exceção, um momento no qual Cristo, podemos dizer que ele perdeu a sua paz, que ele deixou a comunhão com o Pai. Quando ele é colocado na cruz do Calvário e os pecados de toda a raça humana são colocados sobre ele, vocês lembram o que ele falou? Deus meu, por que me desamparaste? Cristo sentiu ali, irmãos, pela primeira vez a falta da paz, que é o desamparo de Deus. Isso significa, irmãos, que se você não tem Deus ao seu favor, você tem Deus contra você. Então, quem vive em contraste com o Pai, contrário ao Pai, vive sem paz. E Jesus diz: olha, mas não turbe o vosso coração, meus amados discípulos. Não turbe o vosso coração, porque eu vou perder a minha paz.
a minha comunhão com o Senhor, para que vocês possam ter paz. E evidentemente isso aconteceu. Isso se cumpriu. Aquilo que Cristo promete, Ele cumpre. Ele viveu, portanto, irmãos, a nossa vida. Ele morreu a nossa morte, morte de cruz, e ressuscitou a nossa ressurreição. Aleluias. Aleluias. Porque isso derruba qualquer ego, irmãos, porque não é o que você pode fazer hoje por Ele, mas é o que Ele já fez por você lá. E quando ele é recebido, irmãos, diante de Deus, como descreve, se você não sabe, o Salmo 24, ele descreve o recebimento de Cristo diante do Pai. E os anjos perguntam: quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e valente. Ele chega nos céus e se assenta à destra do Pai, o Cristo glorificado, todo-poderoso. Aleluias. Irmão, você serve a um Deus perfeito. O teu Deus é poderoso. Não há o que temer. Não há o que temer. A comunhão então é restabelecida, a paz é restabelecida entre filho e pai, e os nossos pecados todos estão pagos em uma única só vez. De uma só vez. O sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, e os pecados foram pagos. Logo temos paz com Deus. Aleluia. Isso me alegra muito, irmãos, porque quando o novo convertido, eu não entendi, irmãos, porque tanta dificuldade era na minha vida. Desde as lutas contra as tentações, até contra as dificuldades que eu passava na vida financeira, nos relacionamentos. Eu não entendia. Por que, Senhor? Por quê? Mas era porque eu não conhecia verdadeiramente ainda aquele que me alcançou. A partir do momento que eu compreendi, irmãos, a verdadeira paz, eu entendi o sacrifício de Cristo. Eu compreendi o quanto custou para que eu tivesse essa paz. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas, como eu disse, tem uma outra paz que Jesus contrasta aqui no texto, que é a paz que o mundo dá à sua maneira. O mundo, irmãos, traz paz por meio do prazer, a gente já sabe disso. Está cansado. Mais um ano vai vir carnaval, né? Eu lhe pergunto, sai alguma coisa disso? Sai não. Das piores mazelas que a gente pode ter dessa festividade da carne, que lembra a propagação das piores doenças que a humanidade já teve aqui no nosso país. Porque por irresponsabilidades, sabiam-se do problema que estava se agravando pelo mundo, abriram-se as portas do nosso país, fizeram o bendito carnaval naquele ano 2020, e após o que foi que aconteceu, não durou um mês. Lockdown, casos disparando, pessoas infelizmente vindo a óbito. Só serve disso. O mundo, irmãos, traz a paz por meio do prazer. Então, você se joga nos prazeres do mundo, desfruta daqueles prazeres da carne, os prazeres do dinheiro, os prazeres do poder, a luxúria, e aquilo vai lhe dando uma paz momentânea e passageira, mas é muito pouco, irmãos. Isso não pode ser comparado ao peso de glória do porvir. Palavras de Paulo, 2 Coríntios. Não pode. Você não consegue imaginar a glória do porvir nas mãos do seu Salvador. É as palavras dele, irmãos. Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Ele teria avisado a você que não tinha muitas moradas para você. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar o lugar, quando o lugar estiver preparado, não se preocupem. Eu mesmo voltarei, pegarei na sua mão, pegarei você nos braços e te levarei para junto de mim. Para junto dele. É Cristo que está falando isso, irmãos.
Ou você quer dar uma de Pedro agora e dizer, não, Senhor, mas não. Não, é Cristo que está falando. Creia tão somente. Não creia em Diego que está aqui falando, mas creia no Senhor e na sua palavra que é apresentada. Irmãos, só existe uma verdade. Ou é a que Cristo apresenta, ou é a que o mundo apresenta a nós. Com qual verdade você fica? Eu fico com Cristo. Aquele que é a verdade. O caminho é a vida. Os ímpios vão para uma festa, irmãos, coberta de prostituição. A palavra é pesada, mas é a verdade. Prostituição, lascívia. E dizem, olha como foi bom, como foi maravilhoso a noite que eu tive. Nunca me diverti tanto. É isso que eles dizem. Por quê, irmãos? Porque eles têm prazer na lei de Deus? Não, porque eles têm prazer no pecado. Essa é a paz que o mundo oferece. Mas depois de tudo isso, irmãos, o que é que vem depois? Eu sei porque eu já vivi isso. Vem aquele sentimento ruim no coração. O arrependimento pelos atos embriagados cometidos naquela noite. Muitas vezes os atos por entorpecentes na sua mente naquela noite. A ressaca, como é tratada, irmãos, ela não é somente física, ela também é moral. Ela é moral. Porque ainda existe em nós um chamado à consciência inato no ser humano. Que quando faz uma coisa errada, isso aí não está legal. Isso não está certo. É a imagem de Deus que, mesmo manchada pelo pecado, ainda habita no ser humano. Então, esse ímpio acorda no outro dia, vai trabalhar aquela luta, não consegue render no trabalho. Às vezes fica, quando bebe muito, fica fedendo, né? Fica ele cheio de insuportável. Dependendo da droga que usar, no suor você fica. Não tem paz, irmãos. Não há paz verdadeira sem Cristo. Os maiores prazeres do mundo só acrescentam dores. Dores. Mas os prazeres em Cristo, os prazeres em Cristo, só acrescentam felicidade. E aí você lembra do Corinho. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque nós temos a paz verdadeira. A paz de Cristo. Como eu falei inicialmente, você pode ser essa pessoa, você pode conhecer, mas você também pode ser essa pessoa. Essa pessoa que vive sem paz, aterrorizada pelos problemas que a vida te apresenta. E aqui não é, irmãos, aquele medo zeloso para cuidar da vida, não, que Jesus se refere. Inclusive a palavra usada aqui no texto, observe novamente no versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa palavra, irmãos, atemorizar, no finalzinho do versículo, existem duas palavras no grego para essa tradução. E a palavra que Cristo escolhe usar aqui, ela é no sentido negativo. Existe a palavra no sentido positivo, que é o temor da vida, o temor pelo zelo, o temor do Senhor, o temor é a sabedoria do Senhor. É esse zelo, mas Cristo não escolhe ela, Cristo escolhe justamente a palavra em que o temor é no sentido de covardia, de timidez. E a timidez que é falada em Apocalipse, meus irmãos, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Está lá em Apocalipse. É aquela timidez que faz o que Tiago diz exatamente, exortando a igreja. Se você sabe que precisa fazer o bem e não faz, o que é que você faz? Peca. Você peca. Se você sabe, meu irmão, que precisa fazer o bem e você escolhe não fazer o bem por medo, por timidez na palavra, você peca. Você peca. Cristo escolhe exatamente essa palavra negativa. É o temor, irmãos, que segura, que prende. Você pode ser essa pessoa. Mas eu quero dizer que não se turbe o teu coração a esse ponto. E nem se atemorize.
Não sejam, irmãos, covardes, pois Cristo está dizendo: vocês têm a minha paz. Vocês têm a minha paz. Agora perceba, irmãos, se esta paz aqui é adquirida na cruz do Calvário pelo sacrifício de Cristo, ela diz respeito à minha condição diante de Deus. Sendo que a obra de Cristo, ela não pode ser mudada, ela não pode ser alterada. Então essa paz jamais abandonará você. Você consegue perceber, irmãos, que essa paz não depende das circunstâncias? Essa paz não depende de você estar rico ou pobre, triste ou feliz, de você ter muito ou pouco, do São Paulo ser campeão brasileiro ou não, porque São Paulo é o melhor time do mundo, né? A gente sabe. Flamengo nem existe. Existe um time chamado Flamengo? Eu não conheço, irmãos. Mas não depende do meu time do coração ser campeão para eu estar em paz. Eu digo isso, irmãos, porque existe uma idolatria tremenda nessa área, principalmente no Brasil. Vocês acham que não? Olha o nome dos times: São Paulo, Santos, é logo a Legião, São Caetano, tirando Flamengo, Flamenguinho, esses timezinhos, Palmeirinha, né? Mas é tudo nome de quê, irmãos? Santos. Os Santos. Visto a idolatria que permeia essa circunstância. Mas eu não me apegarei a isso. O que eu quero dizer aos irmãos, que a paz, irmãos, não depende de você ter um emprego ou não, de você ter dinheiro ou não, de você cursar o melhor curso na faculdade ou não, estar no melhor concurso público ou não. Não depende disso, irmãos. Essa paz não depende de absolutamente nada dessas coisas. Ela só depende única e exclusivamente da tua relação com Deus. Da tua relação com Deus. Se a tua relação, irmãos, com Deus está estabelecida em Cristo, perfeito. Perfeito. Nada te abala, meu irmão. Nada te abala. Nada mais pode perturbar a tua vida a ponto de te parar. Você pode ir triste, chorando, mas você vai chorando, vai caminhando, sofrendo, sendo arranhado, com as feridas da caminhada, mas você vai. Mas nada consegue te parar, porque você tem a paz de Cristo. Porque o teu maior inimigo, irmãos, muita gente diz, né? O meu maior inimigo sou eu mesmo. É bem famosa, né, essa expressão. Os coaches usam muito. O teu maior inimigo é você mesmo. Seu sabotador. Não é não, irmãos. O nosso maior inimigo é Deus. É estar contrário a esse Deus. Se você está inimizado contra Deus, coitado de você. Coitado de você. Você acha mesmo, irmãos, que existe inimigo pior do que Deus? Eu vou refrescar a sua mente, a sua memória. Deus, ele é o quê? Onipresente. O que é onipresente, irmãos? Não tem como você se esconder dele. Ele está em todo lugar. Ele vê você. Não tem como você fugir de Deus. Deus também é onisciente. Por que é onisciente, irmãos? Quando você pensar em abrir a boca para falar, ele já sabe o que está no teu pensamento. Não tem como você esconder nada de Deus. O seu pecado que você comete e acha que, não, está tudo bem, eu pequei aqui. Meu irmão, Deus já viu. Deus já viu. Ele sabe tudo, irmãos. Ele pode tudo. Não existe inimigo pior que Deus. Está nas mãos de um Deus irado. É a pior coisa para o ser humano. É tanto que todo aquele que não se arrepende de seus pecados e crê em Cristo como seu suficiente Salvador, acontecerá o que com ele, irmãos, após a morte? Ele vai para o céu?
Vai para o purgatório? Condenação eterna. Condenação eterna. Triste daqueles irmãos que estão em inimizade com Deus. E a minha pergunta é, irmãos, então, se você já resolveu os teus problemas com esse inimigo que é Deus, o que é que ainda perturba a tua vida? O que é que tira teu sono? Seja sincero com você mesmo. Por que você tem perdido seu sono, tem andado atribulado? Por quê? Reflita nisso. Uma das grandes derrotas, irmão, preste atenção nisso, uma das grandes derrotas para muitos cristãos é quando eles procuram não conversar com Deus. Irmão, se você tem um problema, e você não coloca diante de Deus esse problema, irmão, você está criando outro problema maior na sua vida. A coisa desanda, vira uma bola de neve. Irmão, eu não conheço cristão genuíno que deixou de ter comunhão com Deus e a vida dele continua andando. Não conheço, eu desconheço. Eu não estou falando aqui de passar por dificuldades, não, que dificuldade, o servo que é servo, fiel ao Senhor, ele vai sofrer dificuldades. Mas tem aqueles que quer ocultar do Senhor os pecados, quer esconder do Senhor, tipo Davi fez. E as palavras de Davi no Salmo 51, quem lembra? Enquanto ocultei os meus pecados, o que aconteceu com os ossos dele? Ele sofria, irmão, no corpo. Ele sofria. E é aí que muitos falham, irmãos. Falham porque menosprezam o conselho daquele que pode melhor dar conselho, o próprio Deus. Mas ainda tem uma outra coisa. O seu pastor local, hoje temos pastor ou não temos pastor? Aleluia! Glórias a Deus! Hoje temos um pastor para chamar de nosso. Isso é muito bom, irmãos. Mas o pastor, ele é a pessoa enviada pelo próprio Deus à igreja para cuidar das suas ovelhas. Está passando por um problema? Converse com o pastor. Muitas vezes a gente acha que temos a solução, nós mesmos temos a solução para muitos dos nossos problemas. E às vezes, irmãos, a gente está faltando só um conselho de um outro irmão, do nosso pastor. Só que se você não abrir sua boca, não conversar, as coisas ficam difíceis para você. As coisas ficam difíceis. Muitas vezes, irmãos, a sua falta de paz é a de perdoar quem fez mal a você, de perdoar o teu irmão, a tua esposa, o teu chefe. Mas, irmãos, às vezes você está tão afastado de Deus que você já não ora, você já não lê a Bíblia, você não medita na Escritura, não estuda, você não liga para o que Deus quer falar para você. Pois existem irmãos que ao longo da vida se afastam, irmãos, do Evangelho. A gente sabe disso. Não somos crianças mais. Se essa noite você tem andado afastado da Escritura, da comunhão da igreja, volte o quanto antes. Volte ao Senhor. Entenda que a paz já foi adquirida em Cristo. Cristo já garantiu essa paz a nós. Não vale a pena, irmãos, escolhermos viver uma vida fora da comunhão com o Senhor. Não vale a pena, irmãos. Então, muitos crentes, diante do que Cristo fala, e quando você olha os discípulos eram ou não eram pessoas muito sem conhecimento, digamos,
filosófico, não eram rebuscados, eram pessoas simples, pescadores, um era cobrador de impostos, e por aí ia. Eram pessoas simples. E é a eles que Cristo fala: olha, meus irmãos, a minha paz eu vos dou. Então não depende, irmãos, do seu arcabouço, da sua inteligência. Não depende. Depende daquilo que está no seu coração. O Espírito Santo de Deus. Se você já tem esse Santo Espírito, com certeza você vai assimilar tudo que a gente está tratando aqui essa noite, para o bem do teu coração. Se o problema não for tratado, irmãos, ele continuará lá. Eu uso como exemplo, irmãos, nesse sentido, de quando você tiver um problema, você conversar ao Senhor e buscar ajuda, porque a gente tem costume, né? Nós, homens, temos o costume de ser intitulado como aqueles que são os últimos a procurar ajuda, né? Para ir no médico é uma luta, né? Só vai no médico quando está nas últimas, né? Muita gente diz, né? Minha mãe, mesmo, Zé Luiz, o meu pai, né? Minha mãe falando, Zé Luiz só vai no médico quando está para morrer, porque para fazer um exame é uma luta. Irmãos, homens, vamos no médico, tá? Vamos no médico, vamos procurar ajuda. Vamos dar gostinho não para as mulheres falar mal da gente não, tá certo? Né? O certo é a gente falar mal das mulheres. Brincadeira, irmãos. Mas a gente tem que ter a consciência, irmãos, de buscarmos ajuda sempre que estivermos passando por dificuldades, porque a paz nós já temos no Senhor. Amém? Deus é muito bom, irmãos, conosco. Olha só, eu quero finalizar perguntando para você o seguinte: diante de tudo que você ouviu aqui essa noite, sabendo que você já tem a paz do Senhor, o que é que está perturbando você? O que é que está perturbando seu coração, tirando o seu sono? Você é servo do Senhor, regenerado, salvo, nasceu de novo. Você já tem a paz de Cristo. Mas o que é que ainda continua tirando o teu sono? É o medo de perder o emprego? De não... É o seu casamento que não está bem? O que é? Coloque diante de Deus, irmãos. Mas não busque a paz do mundo. Busque a paz de Deus. Colocando diante dele tudo o que você tem sentido. Porque, irmãos, eu repito, a paz do nosso Senhor, ela não pode ser medida. E a paz que o mundo nos apresenta, irmãos, ela jamais conseguirá atrair os corações daquele que nasceu de novo. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Ele continue nos fortalecendo, fazendo com que o nosso coração esteja centrado na paz de Cristo. A paz que você já recebeu, que todos nós já recebemos. Curve sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento, tendo a certeza, Pai, que a tua paz que habita em nós, por meio do Santo Espírito, é quem vai, Senhor Deus, acalmar os nossos corações, acalmar a nossa alma. Ajuda-nos, ó Deus, a lermos a tua palavra, a orarmos, Senhor, e a termos paz em ti. Que essas palavras de Cristo, Senhor Deus, encontrem guaridas em nossos corações. E que possamos, todos os dias de nossas vidas, lembrarmos, Senhor Deus, se não dessa porção, mas de porções e mais porções da Tua Palavra. E nos auxiliando assim, Senhor, diante das dificuldades. Para que possamos, Senhor Deus, entender e lembrarmos, Senhor Deus, que Tu, Senhor Deus, morreu na cruz do Calvário. Para que pudéssemos ter a reconciliação com o Pai e assim recebermos a salvação. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que
Que o Senhor cuide da nossa semana. E se tivermos preocupações, que essas preocupações, Pai, não venham nos atemorizar. Que essas preocupações não venham nos paralisar de fazer aquilo que precisamos fazer. De fazer o que precisa ser feito por nós. Que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, ó Deus, Espírito Santo Consolador, console sempre os nossos corações. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.